Olá, eu sou o Companheiro Leão, Jardel da Mota Pacheco, eu sou administrador, sou associado do Lions Clube Novo Hamburgo Centro, distrito LD2, Rio Grande do Sul, e saúdo então o Companheiro Leão Renato das Chagas Benevenuto, nosso governador do distrito LC1. Saúdo também o companheiro João Roberto Moreira Alves, o coordenador do Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos, e saudando então de forma extensiva a todos que estão trabalhando nessa iniciativa, a coordenação deste congresso, os demais expositores. E no dia de hoje estarei falando sobre o tema, liderança nas organizações empresariais. Dando início ao nosso trabalho, inicialmente nós temos que trazer alguns conceitos, porque falar de forma isolada, sobre liderança tem um peso. Agora, a participação dela nesse conjunto da gestão, ela se torna então mais clara a importância e o papel que ela desempenha. Então, o que é a administração? A administração é uma ciência social que estuda e sistematiza as práticas usadas então para administrar. Temos aí a teoria clássica da administração, desenvolvida então por Fayol, Jules Henri Fayol, estabelece 5 funções fundamentais que todo administrador ele deve desempenhar, independentemente da dimensão do negócio: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Hoje, então, nós usamos a sigla PODC. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Em linhas gerais, a administração é a tomada de decisão sobre os recursos disponíveis, certo? E quando nós falamos de recursos, não são só materiais ou financeiros, são humanos também, tá? Trabalhando com e através de pessoas para atingir os objetivos. É o gerenciamento de uma organização, seja ela privada, seja ela de voluntários, seja ela educacional, considerando informações fornecidas por outros profissionais. Então, existe então essa troca com outros profissionais de outras áreas e também pensando previamente as consequências das suas decisões. Então, ou seja, a gente pensa antes de agir, a gente planeja, desenvolve um plano de ação para poder então buscar excelência, buscar resultado, certo? E o que é gestão? Nós falamos de administração, o que é a gestão? A gestão, ela faz parte da administração e tem como função implementar os processos planejados por quem? Pelo administrador. Seu papel é assegurar que tudo seja executado conforme o previsto, prevenindo erros, minimizando as possibilidades de erro, podemos dizer assim, e antecipando dificuldades. Então, a criação de cenários é um exemplo disso. Além de apoiar o administrador na conquista dos objetivos da organização da empresa. Então, enquanto a administração ela possui um caráter mais analítico, a gestão ela foca na aplicação prática, então. Em síntese, o papel do gestor é coordenar pessoas, os recursos e processos de acordo com as diretrizes administrativas da empresa, com ênfase, então, nessas interações pessoais e nas atividades diárias. E a gestão, ela possui alguns pilares, certo? Se vocês forem pesquisar quais são os pilares da gestão, você vai encontrar aí materiais que possuem um número menor do que esse que eu estou apresentando, alguns até maior, mas em linhas gerais, o que é comum a gente encontrar quando fala, então, pilares de gestão? Então, são 6 que eu vou expor aqui nesse momento: pessoas, sistemas, processos, planejamento e organização, os indicadores e tecnologia. Então, o primeiro deles é pessoas. Então, para ter uma gestão eficiente e de pessoas, as pessoas, de fato, então, são uma das principais chaves de um negócio, pois são elas que estão em frente ao cliente,
que lideram projetos, que se responsabilizam por resultados. Então quer dizer o quê? Que buscam atingir os objetivos da empresa. Tá? Os sistemas são ferramentas que auxiliam, tá? E otimizam a rotina de um negócio, de uma organização. Então, garantindo uma maior organização de dados, de informação, evitando processos repetitivos e proporcionando, então, uma economia de tempo e também de esforço, os sistemas. Tá? Os processos, então, que é o terceiro pilar, eles são obviamente fundamentais, porque ele define como e quais e quantas etapas são necessárias, então, para a concretização de uma atividade. Né? O desenho de processo é o link, então, entre pessoas e o sistema, certo? Então, por isso, quando se desenvolve sistemas, se faz necessário fazer um levantamento, então, uma identificação dos processos. Né? Caso contrário, por mais que tu compre uma solução de sistema pronta e aplique dentro de uma organização, se ela não estiver alinhada com os processos, vai dar problema. Então, como falei, é importante então que o sistema ele reflita então com grande dose de aderência os processos, o processo dessa organização. Tá? O planejamento e organização, né? Então planejar é criar um plano para otimizar o alcance de um determinado objetivo. Né? Já organizar obter e alocar esses recursos necessários para atingir o objetivo desse projeto ou empresa, como materiais, colaboradores, financeiro, máquina, equipamento, ferramentas, para a realização do que? Das atividades. Né? É quase impossível ter uma gestão empresarial, tá? De sucesso sem antes planejar. Tá? Então, ou seja, a gente pensa antes de agir. Né? Determina o caminho que vai ser seguido e organizar essas ações para que, de fato, então, tu possa promover isso como gestor. Tá? Os indicadores, que é tão importante quanto planejar, é medir resultado. Né? Tu não vai fazer um planejamento, vai ficar numa gaveta e morreu. Né? Então, é uma tarefa importante para qualquer negócio, para qualquer organização. Né? Os indicadores é uma ferramenta para avaliar o desfecho, então, de projeto, de ações. Então, os indicadores têm um papel fundamental. Tá? Eles apontam o caminho, né? E é um referencial para o gestor identificar possíveis problemas, né? Definir prioridades e verificar o andamento do progresso, enfim, desse plano, né? Das atividades da empresa também. E o último é a tecnologia. Né? Hoje em dia a tecnologia está presente em todas as organizações. Ela é uma peça, então, para garantir a inovação, competitividade, certo? Quando há uma gestão empresarial eficiente, somada a profissionais, colaboradores, trabalhadores bem treinados, né, para abastecer esses sistemas com informações adequadas, a tecnologia ela torna as atividades de uma empresa mais otimizadas, eficazes e com uma menor quantidade de erros. Né? A gente diz, na verdade, que também as grandes organizações, as grandes multinacionais, na verdade, hoje são grandes empresas de tecnologia. Porque a tecnologia é um elemento, como está no pilar da gestão, elas se profissionalizam muito na questão da tecnologia para poder viabilizar o negócio delas. Então, a tecnologia é um pilar muito importante. Então, falamos então sobre a questão de o que é administrar, administração, gestão, os pilares da gestão. E agora, percebendo então esses caminhos que envolvem pessoas, né, a gente vai fazer então um conceito rápido aí o que é liderança, certo? Então, liderança é um processo que influencia e induz o que uma pessoa exerce sobre outras conforme a necessidade e situação, que as levam a realizar um ou mais objetivos. Então, começamos com essa definição do Chiavenato, tá? De linhas gerais, ela deixa bem claro o que é a liderança, que cada um ele deve exercer das organizações também, sejam elas de caráter empresarial, sejam elas de voluntários também. Então, é o dia a dia, né, seja de um gestor e também dos colaboradores. Tá? Muito importante. A gente exerce liderança no nosso meio, ok? Partindo para uma segunda definição um pouco mais detalhada, a liderança é conduzir um grupo de pessoas. Opa, já deixa claro, né, que é um processo que conduz pessoas de um determinado grupo
influenciando seus comportamentos e ações. Então a gente influencia através da liderança, né, o comportamento e a ação, para quê? Para atingir objetivos e metas de interesse comum desse grupo. Ou seja, então, o grupo ele já tem claro os objetivos e metas, já tem um planejamento desenhado, né, e de acordo com uma visão de futuro baseado, né, num conjunto coerente de ideias e princípios. Então, além daquilo que está estabelecido no planejamento, nós temos também a cultura organizacional. Então, a liderança ela trabalha considerando também a cultura organizacional, né, a cultura desse ambiente. Tá? Então, nós temos aí duas definições, deixando claro, né, o impacto que liderar se tem diante do grupo, certo? E cabe a nós, então, fazer uma distinção entre gestão e liderança. Já caminhamos até aqui. Então, o gestor ele tem um planejamento, né, de tarefas voltado ao cumprimento de metas, prazos e objetivos da empresa, ok? Em conjunto com aquilo que foi elaborado pelo administrador. O líder coloca as pessoas em primeiro lugar, né? Então, a postura de um líder, né, ele tem a colocar as pessoas em primeiro lugar. Isso também é muito ouvido, né? Essa frase. Ele inspira seus colaboradores, conversa com cada um deles para compreender melhor os seus pontos fortes e fracos e realiza também outras atividades. Então fica bem claro, né, quando nós fazemos a distinção, né, de gestão e liderança, que então o gestor ele tem então o planejamento de tarefas, ele é voltado para o cumprimento das metas, dos prazos, então para alcançar o resultado. E o líder ele coloca as pessoas em primeiro lugar, ele inspira para que eles de fato trabalhem para alcançar esses objetivos. Então é um aspecto muito mais do comportamento junto aos liderados. Tá? A capacidade de liderança ele é inerente às pessoas, independentemente se elas estão ou não ocupando cargos de liderança numa organização. Nós temos o exemplo dos líderes informais, que mesmo eles não tendo, entre aspas, uma chefia, eles acabam influenciando o andamento dos trabalhos. Eles são referências, inclusive, mesmo não tendo a placa com o nome deles, né, determinando que eles são a liderança daquele grupo, formalmente daquele grupo. Tá? Também sabe-se que existe uma diferença entre líder e chefe. Tá? E só um parênteses aqui, muito se diz, né, se faz muita comparação entre líder e chefe, né, se cita que não se deve ser chefe, né, nos dias de hoje, e eu entendo por quê, mas lembre-se que a prática da liderança, em algum momento, ela pode exigir um posicionamento de liderança também associado a um chefe. Tá? Então a gente não pode demonizar a figura de um chefe. Na verdade, a gente tem hoje práticas de liderança, né? Ou seja, hoje é muito mais do que um chefe delegando tarefas. A empresa de hoje, as lideranças, ela tem que se comunicar de forma clara com a equipe, que transmita confiança, né? Que contribua um bom ambiente de trabalho e, fundamentalmente, que motive a equipe para o sucesso. Mas aquela ideia de que só dá ordens e controla, né, ela está superada nos conceitos atuais de gestão, mas em algum momento, se for necessário, ele tem que ter uma postura de chefe também. Gestão de colaboradores e de voluntários. Então, nós temos dois ambientes, por esse congresso se passar e sendo organizado pelo Lions, né, que é um grupo de voluntários, é a associação civil organizada, aí, né, Código Civil, artigo 53. Então, mas existem uma certa distinção, né, entre gestão de funcionários e de voluntários. Muitas vezes as pessoas ingressam num movimento de causa como o Lions e acreditam que elas vão fazer gestão como se fosse de colaboradores. A partir de agora, essa exposição que eu estou fazendo, ela vai deixar bem claro essas diferenças até. Tá? Então, a gestão de colaboradores, de empregados, envolve aspectos como remuneração, avaliação de desempenho, interesses individuais. O relacionamento então, entre gestor e colaborador ele vai influenciar no resultado final da equipe. Tá? Os interesses individuais dos colaboradores também
eles são importantes. Tá? Já a gestão de voluntários, para começar, os voluntários não são remunerados, né? E o seu compromisso está voltado para a causa em que acreditam, né? Como no Lions, como exemplo de associação civil, né, de voluntários, né, é o servir. Então, elas acreditam na causa do servir. Tá? Gerenciar voluntários exige encantar, contribuir e perpetuar essas pessoas, sendo mais desafiador do que a gestão de colaboradores, porque não há uma moeda, né, uma remuneração, e o que motiva é a conexão com a causa do voluntário. Então, por isso que o processo de liderança numa associação, né, num movimento de causa, é fundamental para a continuidade e a capacitação dessas pessoas também. Vamos fazer uma comparação, então, entre organizações burocráticas e as organizações civis, nesse caso, empresas e associações como de voluntários, como Lions, né? O trabalho, então, nas organizações, nas empresas, ele é feito por funcionários contratados, então, na sua maioria, e é assim, tá? Já nas organizações civis, na sua maioria, ele é feito por membros atuando voluntariamente. Tá? Já começa por aí a grande diferença. Os objetivos das organizações burocráticas e das organizações civis são diferentes. Tá? Nas organizações burocráticas é a provisão de bens ou serviços a clientes sem autoridades para escolher líder ou decidir políticas internas. Ou seja, a organização tem seus níveis, né? E essas lideranças decidem, né, políticas internas e acabam então escolhendo, né, através de captação, de contratação ou de promoção, os líderes que vão tocar, né, esse negócio. Já nas organizações civis é bem diferente, né? O autogoverno por meio de líderes voluntários eleitos entre sua base associativa. Por isso que acontece então uma convenção, que acontece a eleição, né, de alguns líderes dentro do movimento leonístico, por exemplo, dando voz externa aos seus membros. Nas associações, em forma geral, é assim. O processo de tomada de decisão ele é altamente centralizado, né, nas organizações burocráticas. Já nas associações civis, então, descentralizados em unidades locais. Então vai ter o distrito múltiplo no Lions, o distrito, os clubes. Então se percebe que o processo de tomada de decisão é descentralizado. Né? As organizações burocráticas, então, no que tange autoridade e liderança, é coerção econômica ou política, né? E nas organizações civis é a persuasão moral. Tá? Aqui, a prática da liderança e gestão nas organizações burocráticas, ela tem por fim gerar obediência às regras e aos objetivos da empresa fixados, e nas organizações civis tem por objetivo central gerar o compromisso e o engajamento do voluntário. Ou seja, ele se sentir pertencente, ele se comprometer e o engajamento dele nas atividades. Então fica bem claro que é muito diferente liderar, né, e exercer a liderança tanto nas organizações burocráticas como, se comparado, obviamente, com as associações, né, com organizações civis. O gestor de voluntário ele tem que garantir que os voluntários acreditem no propósito da causa, que suas contribuições estejam alinhadas aos seus valores e que haja, né, uma perenidade do trabalho, mesmo com mudanças de prioridade dos voluntários. Por quê? Ele é um grupo muito sazonal, né? Muitas vezes o voluntário ele coloca em um plano, não em primeiro plano a associação. Então o gestor de voluntários tem que estar preparado para esse tipo de ambiente. Então é muito importante isso, né? A gente vê isso no dia a dia de um movimento como o Lions, por exemplo, né? Essas alternâncias e contribuições, a sazonalidade dentro de um Lions Club também, né? Então, ou seja, ele é muito sazonal nesse ponto. Tá? E com base até onde nós chegamos aqui na exposição, a gente tem que entender que a gente tem que reconhecer a influência da sociedade, acompanhar o desenvolvimento e se adaptar. Tá? Não esperem que a gente, olhando para o próprio umbigo, a gente vai conseguir, né, acompanhar o que está acontecendo. O que dirá de uma organização nos dias de hoje? Né? Seja de voluntário, seja empresarial. Tá? E a tecnologia é um fator importante para mudar, inclusive, o comportamento e a liderança. Por isso, nesse momento, eu vou dar ênfase
a partir desse ponto da exposição, do quanto que a tecnologia ela tem um impacto forte, né, nas organizações e especialmente na liderança. Tá? Então, dando continuidade, primeiramente, né, falando um pouquinho sobre o DISC. Né? O DISC é uma ferramenta, né, que ela auxilia, né, na compreensão dos diferentes padrões comportamentais dos indivíduos. Né? O DISC significa dominância, influência, estabilidade e inconformidade. Então, nessa imagem que vocês estão vendo, foram divididos então os 4 em 2 grupinhos, o 1, o 2 e o 3 e o 4. Tá? E o DISC ele foi baseado, é um modelo, né, baseado no trabalho do Dr. William Moulton Marston, né, lá, né, muito antigo, por sinal, esse trabalho. E depois a ferramenta, o instrumento para poder mensurar foi criado por Walter Clark lá em 45. Tá? Então, a partir de agora o que eu vou falar é baseado num artigo chamado A Tecnologia e Comportamento Humano, por Edson Rodrigues. Tá? Que foi baseado também numa pesquisa que foi feita há uns anos atrás no portal dos administradores. Tá? Então lembrem bem, o grupo 1, 2 e o 3 e o 4. O primeiro exemplo que a gente vai citar é o fato, então, de que o Império Romano, as formações das legiões, era o que de melhor havia a nível de exército na antiguidade por séculos. Tá? Então, quando vocês imaginam um perfil de liderança num ambiente como esse, fica claro que o segundo grupinho, o 3 e o 4, ele fica evidente que seria a característica comum, né, do exercer a liderança nesse grupo, que é a previsibilidade, necessidade de segurança e boa adaptação à rotina, que é a estabilidade, né? E o 4, conformidade, perfeccionismo e agregação a procedimentos e normas pré-estabelecidos. Então fica evidente, né, que num ambiente que não tem tantas mudanças e que por séculos ele opera com o mesmo processo de gestão, o líder deveria ter, então, essas características em predominância, tá, para poder ter sucesso, então, na empreitada dele nesse grupo. Porém, o tempo muda e a tecnologia também impacta na vida. Tá? Hoje os exércitos, tá, os seus armamentos, eles caem em obsolescência em poucos anos, assim como outras áreas da tecnologia. Então o líder num ambiente como esse, ele tem que ter, na verdade, principalmente características destacadas como dominância e influência, ou seja, competitividade, a busca por resultado, a assertividade e a diretividade. E também a influência, né? A empatia, a verbalidade, a persuasão e a amabilidade. Num ambiente que está mudando muito, com muita velocidade. Então, a tecnologia que influenciou essa mudança influencia também no perfil de liderança ou na busca de liderança, né, num perfil para atuar nesses grupos que tenham essas características. Outro exemplo, na Idade Média as pessoas viviam em castas e herdavam a profissão de seus pais, repassando-as por sua vez, né, para os seus filhos. Então a gente tinha características claras também daquele segundo grupinho, da estabilidade e da conformidade, né? Ou seja, para se dar bem, então, para gerar resultado, lá na Idade Média, num ambiente como esse, o profissional deveria ter essas características em predominância. Já hoje, em 2024, ele é muito diferente. Hoje, podemos mesmo desfrutar de 2 ou mais carreiras, ter 2 profissões na vida, tá? E tudo isso só foi possível graças à tecnologia. Por isso que eu estou dando ênfase nesse momento da exposição em tecnologia. E num ambiente com muita mudança, né, um ambiente que não se consegue distinguir o que é presente e o que é futuro, tá? Dominância e influência, aquele primeiro grupinho, é uma chave, então, é uma característica dos líderes de hoje. Ou seja, competitividade, a busca por resultado, a assertividade e a diretividade. E influência, então, é o segundo, empatia, verbalidade, persuasão e amabilidade. Então, os perfis de alta dominância e alta influência são os mais demandados, em detrimento aos outros que foram citados. Por quê? Os aspectos da informatização, da automação e uma série de sociedades, tá? Da sociedade moderna. Tá? E com isso, aquele conceito que nós tínhamos, né,
Baby Boomers, geração Z, X, enfim, todo aquele conceito que se tinha em relação à tecnologia, inclusive, dessas gerações, tá? Recentemente isso mudou pra caramba, ou seja, tanto o Baby Boomer como a geração Z, por exemplo, eles precisam ter um certo domínio da tecnologia para continuar se comunicando, inclusive com a família. Né? O WhatsApp, aí, as redes sociais. Então hoje as pessoas não pegam e não assistem mais TV como um referencial de cultura para uma conversa do banco do ônibus, por exemplo. Tá? Ou numa roda de amigos. Então, para entender o quanto que a tecnologia influencia, ela está influenciando ao ponto que a minha mãe, ela teve que aprender a usar o WhatsApp, usar um smartphone, bem como meu filho, né, com 13 anos, também usando. E ambos, para poder se comunicar, precisam, dentro do dia a dia, usar essa ferramenta. O que dirá no mercado de trabalho? O que dirá nas associações civis? Tá? Por isso que a tecnologia influencia, inclusive, no perfil de liderança. Ou seja, nós lideramos no digital também e nem percebemos. Nós precisamos liderar no digital, ok? E isso é uma reflexão, tá, que eu trago, dado o quanto que a tecnologia influencia também na liderança. E olhando para os dois grupinhos, conforme eu citei, né, o dominância e influência, o primeiro, estabilidade e conformidade, o segundo. Quem aqui é do Lions, pensem, façam uma reflexão interna. Quais grupos dominantes que você percebe com maior destaque dentro do seu clube? O de dominância, ou seja, competitividade, busca por resultado, assertividade e a diretividade, influência, né? Empatia, verbalidade, persuasão, habilidade, ou aquele grande segundo grupo, estabilidade, previsibilidade, necessidade de segurança, boa adaptação à rotina, né? Conformidade, perfeccionismo, agregação aos procedimentos e normas pré-estabelecidas, enfim. Então, faça uma reflexão, qual grupo dominante tu encontra mais no teu Lions? O primeiro, né, que é 1 ou 2, ou o segundo, o 3 e o 4. E agora, José? Bem, não é só numa associação civil como o Lions, por exemplo, né, que a gente vai encontrar esse problema. Não há, né, no plantel da humanidade, tanta gente preparada, ou pronta, disposta, né, com perfis de alta dominância e alta influência, que é aquele primeiro grupo que eu citei. Né? Pessoas com esses perfis naturais em número suficiente, então, para atender essa demanda. Né? Agora, as capacitações têm um papel importante nessa demanda. Né? E também o recrutamento, a seleção, né, o convite de voluntários, né, tentando atender esse perfil, pode ser salutar para adaptar esse grupo, então, com as demandas que hoje são exigidas, né, como perfis para acompanhar a correria do mundo com a velocidade da tecnologia que nós temos hoje. Tá? Quero agradecer novamente esse convite recebido. Quero desejar a todos um encontro maravilhoso, que sei que será, né, está sendo. E caso não queiram acompanhar um pouco mais, seja das exposições que tenho feito, tenho salvo no meu YouTube, né, Jardel Pacheco, e também a minha rede social, né, @jardelito aí, à disposição. Um forte abraço a todos e muito sucesso em seus projetos.